Olá, galera, tudo bem? Eu sou Natália Souza, mestre em saúde coletiva, e hoje venho falar para vocês de um tema que eu sou apaixonada, que é a história das políticas de saúde no Brasil. Esse tema, ele não é legislação do SUS, mas ele nos embasa para qualquer texto de lei, qualquer portaria, qualquer política dentro do SUS. Por quê? Ele vem falar, o tema, né? Esse tema ele traz para a gente o que tínhamos antes do SUS. E dá para entender claramente que o SUS, mesmo com todos os percalços, nós temos um avanço em relação às políticas de saúde. Então, estudar a história das políticas de saúde significa o seguinte: eu preciso conhecer como era antes para poder entender o que é agora. Então não tem como, vamos dizer, vocês me julgarem, vocês acharem que eu sou chata, feia, bonita, se não me conhecerem, não me entenderem, se vocês não estão próximas à minha vida. Mais ou menos o que acontece nessa aula. Eu vou contextualizar o que acontecia antes do Sistema Único de Saúde e vou trazer para vocês como era conformado o nosso sistema no Brasil, uma grande dicotomia entre a saúde e a previdência, os marcos mais importantes para vocês, para que vocês fiquem craques e comecem a se apaixonar pelo SUS como eu sou apaixonada. Mas, nada, é tudo isso no papel. Mas, enfim, mesmo sendo muita coisa errada na prática, na sua prova, as bancas não vão querer o que acontece na vida real, o que acontece na vida diária. As bancas pedem de vocês o que está no texto, o que estão nos artigos em relação a esse tema dos grandes autores que eu vou citando durante o percurso da aula. Então fiquem bem atentos quando eu grifar ou aumentar o tom da minha voz, é porque é algo que cai em prova. E as dicas que eu vou dar para vocês, tá bom? Então fiquem bem atentos, agradeço muito pela atenção que vocês vão me dar nessa aula, que é a nossa primeira aula para vocês entenderem todo o nosso contexto dentro do Sistema Único de Saúde, tá certo? Então vamos cá? História das políticas de saúde. Então preste atenção. Políticas de saúde é um conceito, lembrando que política, toda vez que nós falamos de uma política pública, temos que lembrar do seu conceito, tá? Então aqui eu fiz uma contextualização histórica, mas antes de começar a parte histórica, lembrar que a política pública, qualquer uma delas, é a representação pública da necessidade da população, mas para isso não acontece, não importa, para a sua prova é o que deve acontecer. Então, quando e se for perguntado, as políticas públicas retratam a real necessidade da população? Sim. Claro, se for uma banca, uma questão que traga algo mais complexo, mais subjetivo, e que no seu edital vocês percebam que aquele órgão, ele quer algo mais elaborado, mais relacionado à realidade, sim, as políticas públicas deveriam ser a expressão da necessidade do povo. Ou seja, a política pública, incluindo as políticas de saúde, devem serem elaboradas em consonância com o que a população precisa. E nessa contextualização histórica, vocês precisam lembrar dos marcos e dos períodos históricos da história do nosso país. Não tem como a gente falar em história do SUS, história da saúde, desculpem, sem falar do que marcou, dos fatos marcantes nas políticas de saúde do nosso Brasil. Por quê? Não tenho como separar história das políticas da história do Brasil. Logo, vocês e as bancas cobram e vocês precisam associar os períodos históricos. Por isso que a PRO estratificou bem essa aula, para que vocês façam associação do período histórico versus o que aconteceu dentro das políticas de saúde no nosso Brasil. Lembrando que aqui eu estou falando que era antes do Sistema Único de Saúde, só lá no finalzinho que eu já adentro o Sistema Único de Saúde. Então, até 1988, eu estou falando antes do SUS. Após a Constituição de 88, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, nós temos já como o SUS é configurado e como ele é conformado, tá certo? Fiquem bem atentos. Eu sei que vocês sabem mais de história do que eu, que a maioria que está me assistindo é bem mais jovem que eu. Então, anotem sempre o período histórico do Brasil e os fatos mais marcantes, como a prova está trazendo aqui para vocês. Quase não sai, né, galera? Então, trouxe o conceito. Se for perguntado o que é uma política pública, o que é que você vai dizer? É a expressão da postura do poder público
em face, observem, dos problemas de saúde da sociedade. É quando, em verdade, a política, o poder público elabora algo que é da sua alçada para resolver os problemas da sociedade. Esse é um dos conceitos de políticas públicas, inclusive e incluindo as políticas de saúde. Outro conceito é a organização da ação do Estado, ou seja, do poder público, para atendimento de uma demanda específica da sociedade. Então, pode ser uma política pública, como eu já estratifiquei aqui, da saúde, educação, seguridade social, segurança pública. Então, de uma parte de uma demanda específica, ou seja, uma política pública que seja direcionada especificamente, né, aquele setor. Mas não deixa de ser uma política pública voltada para uma necessidade, mesmo sendo uma necessidade específica. Outro conceito são programas de ação de governo, lembrando que programas a gente pode pensar que tem início, meio e fim, as políticas elas são macros, os programas são mais pontuais, mas esse conceito também é trazido, né, também é demonstrado por dois grandes autores que eu já cito em relação às políticas de saúde. Então, são programas de ação de governo que devem, observe o objetivo, sempre visar a realização dos objetivos definidos no programa, expressando a seleção de prioridades, ou seja, todos nós sabemos que nós temos inúmeros problemas, mas não dá para atirar em todos, é como se a gente nunca fosse acertar o alvo. Por isso que toda elaboração de uma política, todo programa, né, que vai fazer uma intervenção social deve ser planejado de acordo com a necessidade. E esse planejamento, ele requer uma etapa antes, que é a identificação dos problemas, que a gente chama de diagnóstico situacional, ou diagnóstico da comunidade, vai depender em qual setor. Então, esse diagnóstico é o conhecimento da realidade, que pode ser através dos sistemas de informação, através da visita em loco, através dos indicadores demográficos, indicadores de saúde, para a partir daí identificarmos os problemas. Fato, podemos identificar todos os problemas, mas temos que priorizar aqueles que têm magnitude, impacto e que nós temos governabilidade. Então, é a frase que eu sempre trago. Sabemos que temos muitos problemas, mas não dá para trabalhar com todos. Logo, vamos priorizar aqueles que têm grande impacto, né, um impacto negativo, que tem magnitude, ou seja, que alcançam um grande número de pessoas e que são governáveis, porque eu tenho condições de atuar naquele naquele problema, né, que acontece na sociedade. Continuando, a reserva de meios necessários, aqui são os recursos humanos, materiais, financeiros, que vão ser demandados para executar as ações que, né, levarão ao alcance dos objetivos, a sua consecução e o intervalo de tempo que se espera para o atendimento dos resultados. Então, esse conceito ele traz bem escrito senso, desculpem, o início, o meio e o fim de um programa, tá? Mas as políticas de saúde podem ter programas de ação. Por exemplo, nós temos a política de atenção integral à saúde da mulher. E nós temos várias ações programáticas dentro dessa política, tá bom? Para não confundir política com programa. E o conceito que eu mais gosto e que resume para mim tudo o que eu já falei aqui é esse agora, que traz para a gente que as políticas de saúde devem ser a expressão pura e genuína do interesse geral da sociedade. Ou seja, os nossos políticos deveriam elaborar as políticas não pensando na lógica partidária, mas sim expressando nessa política o que a sociedade tem interesse. E aqui eu já puxo o gancho para a cidadania, para a participação da comunidade, para o controle social que deveriam existir para que o povo solicitasse e cobrasse o que o que tem de direito. Para que a gente tivesse essa margem, essa possibilidade de fazer o quê? Vamos sim, vamos implementar ações que vão resolver os problemas expressados pela nossa sociedade. Então, quando fala expressão pura e genuína do interesse geral, estamos falando aqui também de participação da população, não só nas instâncias que nós temos hoje previstas em lei orgânica, mas também
participação no exercício da cidadania, através de grupos, de encontros, de associações, porque isso fortalece a população, fortalece e faz com que o resultado das políticas de saúde saiam de acordo, né, o resultado saia de acordo com aquilo que a sociedade realmente precisa. Então, esse é o conceito que eu mais gosto e que eu mais encontro aqui e que ele agrega, na verdade, todos os outros conceitos, tá certo? Então, políticas públicas, esse é o conceito, lembrando que que equivale, né, logicamente, ao conceito de políticas de saúde. Vamos lá. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Como eu falei, não tenho como saber se o SUS é bom ou ruim, não tenho como saber o que é o SUS e por que é Sistema Único de Saúde, sem conhecer o que antes acontecia no nosso Brasil em relação ao sistema de saúde, à oferta de ações e serviços de saúde. De antemão, já lembro e digo o que eu sempre falo, até a Constituição de 88, ou seja, até o dia 4 de outubro de 88, a nossa saúde era excludente. Ou seja, poucas pessoas tinham acesso ao sistema de saúde e não era uma obrigação do Estado, ficava a cargo da filantropia, ficava a cargo das próprias pessoas buscarem, né, quando já existiam as cooperativas médicas, os planos de saúde, por si só a ação e o serviço de saúde. Então fiquem bem atentos a isso. Antes do SUS, nós tínhamos, sim, organização de saúde incipiente, mas lembre, a palavra mais forte é a excludência, não era para todos. Então, vamos caminhar um pouquinho no passado, voltar. Como eu já disse, anotem os períodos históricos do Brasil, porque a partir deles eu vou caminhar com o que aconteceu na saúde dentro desses períodos. Mas para estudar história, para fazer prova da saúde, sim, esse é um dos temas mais cobrados e, por incrível que pareça, um dos temas mais difíceis em relação a nossa parte de contextualização e de questões, porque são subjetivas. E as bancas podem trazer datas que não são tão conhecidas. Por isso que quando a gente for discutir questões, eu vou trazer questões das mais diversas bancas para vocês, tá bom? Então vamos cá. Então, um pouco ao passado e aqui os períodos históricos. Como eu falei, eu vou começar aqui, ó, do descobrimento ao império. Então anote aí, 1500 a 1889. Então, a gente vai do descobrimento até a chegada da família, né, real portuguesa no Brasil, a mudança da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro e o que aconteceu, né, com essa mudança, o que teve, qual foi o ponto máximo em relação às ações e serviços de saúde, está aqui, até a promulgação, né, até a mudança do país em relação ao império para um país republicano. Em 1900, o outro período, vamos ter aqui, ó, República Velha, de 1889 até 1930, quando começa a Era Vargas, que é o outro período histórico, Era Vargas, 1930 até o golpe militar, 1964. Então, passamos para o autoritarismo, ou período da ditadura militar, que é de 1964 até 1984. Depois, Nova República é um período bem pequenininho, que vem depois da queda da ditadura, 1985, até a promulgação da Constituição atual, de 1988. E o outro período para a gente é o pós-constituinte, é o que nós estamos hoje, ou a atualidade, 1989 até os dias atuais. Então, a prova vai começar por aqui, fiz esse mapinha mental aí para vocês fixarem, mas eu quero que vocês façam uma anotação, coloquem, né, inicialmente para mim, para vocês, na verdade, mas seguindo a orientação da PRO, coloquem o período histórico, o nome, o intervalo de tempo e vocês vão anotando os pontos mais importantes de cada período. Aí já vira o seu resumo para na hora de revisar você já ter algo pronto, ok? Vamos cá. Vamos atentar para o contexto. Não tenho como falar do que acontecia no setor saúde sem contextualizar os três grandes pilares da sociedade, que é o perfil, o cenário político e econômico, ou seja, eu preciso lembrar que as ações e serviços de saúde modificam, as políticas públicas modificam, a intervenção do Estado e a participação da comunidade modifica, de acordo com
o perfil político e o perfil econômico. Então, tem um grande impacto. A situação de saúde tem um grande impacto em relação à organização política, social e econômica do nosso Brasil. Então, em cada período político, em cada período econômico, por exemplo, se eu tenho dentro do meu setor econômico um perfil agrário exportador, eu vou ter uma demanda muito voltada para aquele setor que vai estar liderando, ou seja, que estará à frente das exportações. Por isso, a questão da intervenção nos portos e nas fronteiras. Então, cada momento histórico, vamos ter uma organização diferenciada do serviço de saúde. Então, resumindo, não tenho como separar a história da saúde do que acontecia politicamente e economicamente. Outro ponto importante e importantíssimo, na verdade, é o perfil epidemiológico, e eu poderia completar aqui, ó, o nosso perfil demográfico. O que significa isso, Pro? Eu preciso entender do que se adoecia, do que se morria, para ofertar as ações e serviços de saúde. Então, infelizmente, o nosso sistema de saúde, ele não vem numa continuidade, ele sofreu vários recortes, mesmo depois do SUS. E antes do SUS piorou. Então, nós tínhamos um impacto muito grande, ou seja, um ciclo. O perfil político-econômico, ele tem um impacto direto no perfil epidemiológico e demográfico e, consequentemente, tem um impacto aqui, ó, na organização do setor saúde. Então, vamos dizer que, um exemplo da atualidade, hoje nós temos um foco muito grande nas doenças crônicas, tá? E na questão da violência. Logo, as políticas de saúde, nossa oferta de ações e serviços estão voltadas para a linha do cuidado de pessoas portadoras de doenças crônicas e da prevenção, da promoção da saúde e da prevenção de violência, não só violência externa, como a violência doméstica. Então, fiquem bem atentos, não tem como a gente falar de uma coisa em detrimento de uma outra percepção, de um aprofundamento maior, tá bom? Então, sempre que eu falar de algo, eu vou trazer os 3 momentos grandes, ou seja, como era o cenário econômico, qual era o perfil epidemiológico e como estava organizada o setor saúde. Brasil Colônia, que eu recortei até 1822, durante o período do Brasil Colônia, destacamos, né, como características em relação às ações de saúde muito incipientes, lembrando que o nosso país foi descoberto, entre aspas, né? Nós tivemos um modelo de colonização totalmente de exploração, o nosso país, né, foi colonizado inicialmente por pessoas que vieram de Portugal e não pessoas que vieram selecionadas. Portugal mandou uma leva, né, de pessoas para aventureiros, pessoas que não eram bem vistas em Portugal para o Brasil. E aqui nós tínhamos a população indígena e estávamos também em uma fase da escravidão. Então nós tínhamos uma mistura de cultura, como temos até hoje, mas naquele momento era muito forte a questão dos jesuítas, a questão do curandeirismo, ou seja, a mistura entre o que veio de Portugal e o que nós tínhamos aqui no Brasil. Muito incipiente, que só vai se organizar um pouquinho mais quando é dada, né, a chegada da coroa aqui no Brasil, né, da família real aqui no Brasil. Então, o que a gente tinha nesse momento? Curandeirismo. Então, os curandeiros, né, aquelas pessoas que eram pessoas que tinham um conhecimento de como melhorar a saúde através de plantas, de ervas, de chás, de misturas. Então, nós tínhamos muito forte o curandeirismo, que mistura um pouco, né, da nossa cultura africana, cultura indígena e a trazida de Portugal. Físicos e cirurgiões barbeiros, ou seja, pessoas que não tinham estudado em universidades, nós não tínhamos universidades aqui, né, as pessoas estudavam fora e vinham para o Brasil, e aqui nós tínhamos as pessoas que ganhavam saber através da prática. Então, práticos faziam. Aqui nós temos os padres jesuítas, que associavam à época, né, a doença, a questão religiosa, ao pecado, mas eles tiveram um papel bem importante em relação às ações e serviços de saúde por conta desse olhar. E aqui, ó, as Santas Casas de Misericórdia, e onde as pessoas que não tinham condições eram atendidas. Também um formato que vem oriundo da nossa história em relação a Portugal. Do descobrimento ao Império, aqui já pegando um pouquinho já no final, né, já chegando
a 1889, nós temos, em relação ao que acontecia no processo de saúde e doença, doenças pestilenciais. Isso é óbvio. Um país, ele é nativo, ele é descoberto e vem pessoas de outro país colonizar. Essa mistura de populações, nós vamos ter novos vírus, novas bactérias circulando em um país que tinha uma população, né, que tinha suas próprias doenças, próprias características. Imagine que, nesse país, sendo colonizado, sem nenhuma estrutura de saneamento, sem nenhum entendimento de transmissão de doenças, o que acontecia? Agrupamentos e aglomerados urbanos. Uma população que vivia em condições não tão adequadas em relação à salubridade, casas sem incidência de luz solar, sem aeração, esgoto a céu aberto, porque à medida em que eu colonizo, sem entender um processo necessário de saneamento e de higienização, o marco maior são doenças pestilenciais. E o que é isso para doenças pestilenciais? Doenças transmitidas com grande facilidade, né, de uma pessoa para outra, por via aérea, né, ou por contato, ou através da vinculação hídrica, ou através de alimentos. Aqui nós tínhamos muito foco na varíola, aqui nós tínhamos muito foco na gripe, né, é uma doença pestilencial, casos de tuberculose, casos de hanseníase, então doenças que são transmitidas e por condições inadequadas em relação à salubridade. O cenário político-econômico dessa época, eu já falei, nós tínhamos um país agrário exportador, ou seja, a colônia, né, Portugal colonizou para tirar o que era nosso e exportar. Então, nossa economia era voltada para os portos, né, e para as ferrovias. Então, se é um país agrário exportador, eu preciso ter um preparo muito grande de onde vai acontecer essa exportação, naquele momento os portos. Então, nosso foco era na salubridade dos portos e a manutenção da saúde dos trabalhadores desses portos, porque se eles adoeciam, eu tinha perda econômica. Então, a ação e assistência de saúde não era voltada como uma política pública para um interesse, né, real do povo, mas sim com uma política para melhoria em relação à condição econômica, porque nós tínhamos esse perfil agrário exportador. Então, grave aí o perfil agrário extrativista, agrário exportador, focado muito aqui ainda na cana-de-açúcar, que depois a gente tem uma perda financeira, né, em relação à cana-de-açúcar por conta da concorrência em relação ao açúcar da beterraba produzida nos Açores. Então, nós temos um momento bem crítico aqui em relação a esse período histórico e principalmente em relação às ações de saúde. Continuando aqui, ó, a organização do setor saúde, do descobrimento ao império, só para a gente voltar, saberes curativos dos indígenas e jesuítas, observem aqui já uma miscigenação, uma mistura, uma duplicidade, ou seja, o nativo com quem chegou, boticários e curandeiros, boticários, pessoas que faziam medicamentos, né, que vendiam, inclusive as boticas, né, que vendiam esses medicamentos, essas substâncias, e os curandeiros, que misturavam um pouco do saber aprendido pelos índios e também pelos jesuítas. A medicina tinha caráter liberal, ou seja, aqueles que tinham condição financeira pagavam pela assistência, e lembrando que nós tínhamos uma escassez de profissionais médicos no Brasil, as pessoas se formavam em Portugal e quase ninguém queria vir para o Brasil. Então nós tínhamos a medicina liberal e uma escassez também do profissional médico. A organização do setor saúde, não é aqui, e lembrando que o preço dos remédios, drogas e remédios, porque eles vinham de Portugal e do Oriente, era muito alto. Então, se morria muito, nós tínhamos uma taxa de letalidade por doenças pestilenciais muito grande, porque não sabíamos a quebra da transmissão. E não havia o interesse da coroa, né, ou de quem fazia a gestão antes da coroa chegar, em melhorar essas condições. O foco era não perder o dinheiro que, por conta do país extrativista, do país agrário exportador que nós tínhamos à época, ok? Vinda da família real. Aqui é um marco, porque acontece em 1808, e esse marco histórico, você vê que
Eu recorto, faço de 1800 até 1889, mas eu volto para 1808 para falar que a família ela não veio de bom grado, ela foi expulsa de Portugal e aqui chega. Nesse momento, a capital do Brasil deixa de ser Salvador, né, que a força da cana-de-açúcar estava na região Nordeste, e passa para ser no Rio de Janeiro. E aí acontece um grande marco, que é a higienização do centro do Rio de Janeiro, que se torna a capital do Brasil. Essa higienização era tirar os pobres. Olha que tipo de modelo assistencial. Então, naquele momento, já para vocês fazerem aí, né, a associação, o modelo assistencial predominante era o modelo sanitarista, modelo campanhista, porque era um foco naquele momento, era o foco naquela ação que vou quebrar a cadeia de transmissão, eu vou evitar com que as pessoas adoeçam, mas com foco, ação pontual, não com a organização das campanhas de saúde, por exemplo, mas com ações bem pontuais. Então aqui a gente acontece uma política médica, né, voltada para essa higienização da capital, e essa higienização, à época, foi caracterizada pela limpeza do centro do Rio de Janeiro, tirando a população que era pobre. Por quê? Ver pessoas pobres, né, a família real chega e vê a pobreza, era como quebrar um pouco do que eles pensavam e projetavam em relação ao setor saúde. Intervenção na condição de vida e de saúde da população. Essa intervenção, como eu falei, tinha um foco no nosso modelo assistencial sanitarista, que, lembrem sempre, foi o primeiro modelo a surgir no Brasil, que era focado mesmo em prevenir doenças e vigiar e controlar o aparecimento de epidemias. As epidemias aconteciam pelo que eu já falei, cidades construídas sem nenhum conhecimento de vamos melhorar o saneamento, casas coladas umas nas outras. Quem conhece o centro do Rio de Janeiro, quem conhece Salvador, quem conhece Olinda, sabe que as casas parede com parede, sem aeração lateral, com pouca incidência de sol, e isso a gente vê hoje, mas está tranquilo, mesmo com saneamento não sendo 100%. Mas e a época que não se sabia como as doenças eram transmitidas, que isso estava sendo descoberto aos poucos. Então muitas pessoas morriam mesmo de hanseníase, uma doença que tem cura, tuberculose, uma doença que tem cura, varíola, gripe. Então muitas pessoas morriam, e por isso que o foco da medicina naquela época, que era focado na prevenção, era quebrar essa cadeia de transmissão, controlando as epidemias, segregando as pessoas na chamada quarentena e segregando os doentes, ao invés de buscar o tratamento, ao invés de trazer mesmo uma ação real, né, com o propósito de melhorar a vida do indivíduo. Mas aqui todo o foco era econômico. Eu não posso ter uma capital e um porto que era conhecido para os países virem buscar a matéria-prima e saber que nós éramos tidos como um país pestilencial, um país doente. Então os outros países deixavam de atracar aqui no Brasil, porque sabia que a doença iria, né, com o navio para o seu país. Então, essa era a preocupação do governo naquele momento, uma preocupação totalmente liberal, totalmente voltada para o setor econômico. Lembrem sempre disso. Até 1850, as atividades de saúde pública, como a Pró já falou, estavam limitadas ao seguinte: delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais, preste atenção, e controle de navios e saúde dos portos, como a Pró já falou. Então, aqui, o que valia era a questão econômica, era o dinheiro, porque esse recurso circulava aqui, né, nos portos do nosso Brasil, porque nós tínhamos um modelo econômico agrário exportador. Então, se eu tenho que exportar, eu tenho que ter os meus portos com a mínima condição de salubridade. Mas não pensem que isso era para o trabalhador, não. Era voltado mesmo para não ter perda econômica em relação ao nosso modelo econômico da época. Verifica-se, adoro Polignano, já falei que ia trazer um grande autor para vocês, vou trazer agora. Verifica-se que o interesse primordial estava limitado ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo da capital do Império. Tendência que se alongou por quase um século. Então, por favor, anotem aí, podem buscar esse autor, Polignano. Ele tem um texto, né, que fala da história das políticas de saúde no Brasil. Coloca no Google Polignano, História das Políticas de Saúde, vocês vão encontrar. Ele é o texto indicado para ter embasamento para as aulas
e para você conhecer um pouco mais da história das políticas públicas. Inclusive, são textos, né, utilizados pelas bancas. Então, nós temos Polignano e nós temos, é, daqui a pouco a Pro lembra do outro autor, que eu acho que eu citei aqui, Polignano e daqui a pouco a Pro lembra. Então, gente, eu vou lembrar agora. Então, nós temos, além de Polignano, nós temos Eugênio Vilaça Mendes, que traz grandes textos em relação à história das políticas de saúde. Mas essa aula foi baseada nesse texto de Polignano e todo o conhecimento que a gente traz em relação ao primeiro momento. Então, quando a coroa, né, quando o Império chega aqui no Brasil, nós temos essa faceta e o primeiro início do modelo campanhista sanitarista, o modelo que era voltado para a doença pestilencial. Ações pontuais, ações de controle e sem muito conhecimento científico sobre a cadeia de transmissão. E aí acontecia muita segregação das pessoas doentes para que chamava-se quarentena, para que elas não tivessem contato com a população ainda sadia. Perfil epidemiológico, doenças pestilenciais, doenças transmissíveis, que eram adquiridos por conta dessa falta de saneamento básico, dessa falta de estrutura das cidades para receber uma grande população, tá certo? Então a gente fica aqui nessa aula da parte 1 da história das políticas de saúde no Brasil e a gente volta, mas não esqueçam de beber um pouco de água, fazer as anotações e manter sempre a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tchau, tchau, até o próximo bloco.